Para que você possa saber sobre o passaporte para a eternidade, você tem que realmente querer. Querer estar em outro lugar que não seja aonde você está agora. Passaporte para a eternidade é para você sair de um estado para o outro. Hoje nós vivemos num mundo que basicamente não é real. Ele será destruído. Ele é real porque vivemos nele agora. Mas ele não será mais real num futuro próximo. O mundo real é o que nós vivemos a partir de agora, com pensamento na eternidade. Esse é o mundo real. Então, se você quer um passaporte para a eternidade, você tem que começar a viver esse reino, ou esse estado de coisa, ou essa forma de vida em que os anjos vivem no céu, aqui. Então, eu fico assim preocupado, e como eu falei para vocês, muito preocupado, porque, na verdade, hoje nós vemos os bares cheios e as pessoas aglomeradas, um bebendo no copo do outro, dançando, se agarrando, e vai por aí afora. Muitas coisas que acontecem nesse meio. Até mesmo familiares fazem isso sem nenhum tipo de pretensão maliciosa, mas fazem isso, acreditam nisso. Parece que eles têm mais fé naquilo que eles vivem do que muitos cristãos que estão vivendo hoje. Mas é porque existem dois reinos. Isso é porque tem dois reinos. Cristo, ele disse assim, quando foi interrogado pelos fariseus a respeito do reino. E ele falou assim para os fariseus: o meu reino não vem com aparência exterior. Então, existe um reino que não tem aparência exterior. E o reino que nós vivemos aqui, ele será um dia exterminado. Como nós já falamos, nós estamos num estado de extermínio. Se Cristo não for uma realidade, a volta de Cristo não for uma realidade, nós vamos ser exterminados. Nós estamos a raça extinta. Seremos uma raça extinta. Então Cristo diz assim, um pensamento desejado a todas as nações, página 506. O reino de Deus começa no coração. Não procure aqui ou acolá, por manifestações de poder terrestre para marcar a sua vida. Então não é por sensacionalismo, por sentimentalismo, mas por razão e por realmente intenção que você tem de estar lá. As pessoas percebem quando você realmente quer estar em Cristo. Mas também as pessoas percebem quando você é medíocre e como você é hipócrita. E esse é o desejo que eu tenho realmente de dar a você um pensamento com relação ao verdadeiro reino eterno que Cristo veio estabelecer. Então, o passaporte para a vida eterna nada mais é do que estabelecer um pensamento de que nós temos que nos preparar para estarmos vivendo junto com os seres celestiais. E que esse reino que aqui vivemos, que não pertence a Cristo, esse que pertence, assim, de certo modo, a Satanás, já pertence a Cristo, mas ele ainda faz muitas coisas que não pertencem a Cristo. Então, na eternidade, não vai ter nada disso que a gente vive aqui. Tudo ao contrário, inclusive a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa cultura, nossa disposição, nossa vontade de ajudar outras pessoas. E isso estará lá na eternidade. Essas coisas que nós fazemos só poderão ser feitas, realizadas por Cristo em nós. Então, ainda que você tenha boas intenções, que você viva uma vida tranquila com a sua família, regalada, que ainda distribua alguns bens que você tem para poder ajudar. Se não tiver a Cristo, está lá em 1 Coríntios 13, se você entregar seu corpo a ser queimado agora por alguém, se você der esmola a todos que você encontrar, se não for por amor a Cristo, nada disso vale. Então, o reino que Cristo veio estabelecer é no coração, porque você não vai viver aqui. Como nós falamos, mesmo esse corpo que nós temos, ele não passará para a eternidade. Esse corpo será totalmente destruído.
Eu vejo pessoas orgulhosas, pessoas aí que fazem academia, né, que estão totalmente, né, como dizem, totalmente formadas, né, suas musculaturas totalmente formadas, passam às vezes, passam por você, se marcar bobeira, você passa até por cima de você, tão orgulhosos que são. No entanto, Cristo destruirá tudo isso. Nem o corpo que nós temos irá para a eternidade. Esse corpo será destruído, nós teremos um corpo novo, transformados. Tá? Então Cristo falou assim, que o reino, né, que o reino da graça, que é justamente a graça, é a salvação que Cristo oferece, não é igual ao reino da glória, é diferente. Então quando ele fala o reino da graça, fala justamente da oportunidade que você tem de aceitar a Cristo hoje e se desenvolver com Ele e se preparar para o reino da glória. Então ele diz assim, lá em São João, capítulo 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, se não é daqui, é porque está em outro lugar. Então, existe hoje muitas denominações que estão aí, no caso, querendo estabelecer um reino aqui na Terra, fazendo com que os seus membros venham a adquirir coisas, ou querer adquirir coisas grandiosas, e acham que isso é exibição do poder de Deus. É interessante isso, mas veja que existe uma contradição. Diz assim um pensamento desejado de todas as nações, para 509. Hoje, no mundo religioso, há multidões que acreditam trabalhar pelo estabelecimento do reino de Cristo, como um domínio terreno e secular. Elas pretendem fazer de Nosso Senhor o governante dos reinos deste mundo, o líder de seus tribunais e acampamentos, de suas assembleias legislativas, de seus palácios e mercados. Esperam que ele governe através de decretos legais promulgados pela autoridade humana. Como Cristo não está no meio deles agora, como pessoa, né? Ele está no céu intercedendo por nós, eles mesmos se comprometem a agir em seu lugar para executar as leis do seu reino. O estabelecimento de tal reino é o que os judeus no passado desejavam nos dias de Cristo. E muitos, hoje em dia, teriam recebido a Jesus se ele tivesse disposto a estabelecer um domínio secular, impondo o que eles consideram ser as leis de Deus e tornando-os os expositores de sua vontade e os agentes de sua autoridade. A história é a mesma dos judeus para com hoje. Mas Cristo Jesus disse para os judeus e disse para nós hoje: o meu reino não é deste mundo, e ele não aceitará tal reino. Agora, como nos dias de Cristo, a obra do reino de Deus não está com aqueles que clamam pelo reconhecimento e apoio de governantes terrestres e leis humanas, mas com aqueles que têm declarado ao povo, em nome dele, aquelas verdades espirituais que operarão em quem as recebe e experimentam. Como diz o apóstolo Paulo, né, já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Nele estava o reino de Deus. Muitos de nós somos como rochas brutas da pedreira, mas ao nos agarrarmos à verdade divina, sua influência nos afeta. Ela nos eleva e remove de nós toda a imperfeição e pecado, sejam de natureza qual for. Assim estamos preparados para ver o reino em sua formosura e finalmente nos unirmos aos anjos puros e celestiais no reino de sua glória. Então, o que na verdade temos que entender aqui, né, nesses pensamentos, é que Cristo ele deseja que você entenda que existem dois reinos. Tá?
Então você tem que escolher. O que ele quer é que você escolha qual o reino que você quer viver. Nesse reino passageiro, e eu digo para muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, olha, se você quer desfrutar desse reino terrestre, faça isso com muita vontade, porque depois você não vai poder desfrutar do reino celestial. Mas se você quer o reino celestial, você tem que se abdicar de tudo deste reino. Então não é uma coisa simples. E para que você possa tirar esse passaporte, né, para a vida eterna, você precisa botar prioridades. Hoje em dia a pandemia está aí proibindo a entrada em uns países, então você não pode viajar de qualquer jeito. E para a eternidade é a mesma coisa. Você não vai entrar de qualquer jeito. A porta, ela continua estreita. A porta não sofreu reforma e enlargueceu. A porta é estreita. Então não pense que você vai burlar as leis de Deus para poder chegar na eternidade. Saiba que você precisa se preparar para tirar esse passaporte, para viver com Cristo Jesus, se assim você desejar.